Olá pessoal, então vamos dar sequência à nossa disciplina de Química Geral, hoje falando então sobre as ligações covalentes e seguindo então a linha de raciocínio que a gente vinha falando na última aula sobre as exceções à regra do octeto. A regra do octeto foi bastante difundida lá no ensino médio, então os átomos reagiam, né, formavam ligações para atingir a estabilidade de um gás nobre, mas a gente sabe que bastante átomos, então todos os átomos que estão do nível 3, né, do terceiro período da tabela periódica para baixo, podem ter a possibilidade de expansão do octeto. E nem sempre a expansão do octeto é observada. Às vezes a gente pode ter um átomo com menor, né, que é o menor número de elétrons desemparelhados. Bom, o que a gente viu na última aula? A gente viu que o nitrogênio, então, e o fósforo, ambos estão na família 15. Os dois têm, né, 5 elétrons na camada de valência e que se estabilizariam com mais 3 ligações para atingir o octeto. Isso é verdadeiro para o nitrogênio, também é verdadeiro para o fósforo, mas o fósforo tem a possibilidade de formar mais do que 3 ligações. Ele se estabiliza com 3 e existem compostos onde o fósforo faz apenas 3 ligações, mas também há aqueles compostos que o fósforo faz um número maior de ligações. E isso se dá porque ele tem a terceiro nível, né, a terceira camada, onde ele tem o subnível de vazio, onde elétrons podem preencher esses orbitais formando mais ligações, sendo ou mais ligações ou até mesmo elétrons desemparelhados no caso de outros átomos, né? Isso também é justificado pelo raio, né? O que acontece? O nitrogênio ele tem um raio menor do que o fósforo e isso justificaria que o nitrogênio não consegue, né, em torno desse raio tão reduzido, tão diminuto, né, colocar os elétrons para evitar os átomos ligantes para evitar a repulsão entre eles. Já o fósforo tem, e isso também a gente pode observar aqui nos halogênios. O flúor, né, ele é monovalente e ele não vai expandir o seu octeto, ele não vai formar mais ligações, né, compartilhar esses elétrons não ligantes dele. Isso se deve tanto pela alta eletronegatividade quanto também pelo seu raio. Porque o que acontece? O raio dele é muito pequeno, então, além dele atrair fortemente esses elétrons, ele também, né, ele é muito pequeno para acomodar mais átomos do que apenas um no seu entorno. Bom, exemplo, então aqui quando a gente reage o fósforo, né, na presença de gás cloro, nós temos a formação do PCl3. O que acontece? Se eu pegar o PCl3, eu descubro que ele tem 26 elétrons na camada de valência, né? O que vai acontecer? Eu pego, né, 2 elétrons, ligo o fósforo ao cloro, 2 elétrons o cloro ao outro e assim por diante. A próxima eu distribuo elétrons para completar o octeto dos cloros, que são os elementos na periferia, e eu tenho agora, eu tenho aqui agora 2 elétrons que sobraram, eu boto na volta do flúor, do fósforo. E aí eu completo o octeto de todos, e essa estrutura existe. Só que se eu pegar o PCl3 e reagir com excesso de gás cloro, eu vou ter a formação do PCl5. O PCl5 possui 40 elétrons na camada de valência. Eu vou fazer também a ligação entre os cloros e o fósforo, né? Depois distribuo os elétrons na camada de valência e observo que ele tem 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Então é normal que a gente olhe o átomo central, quando tem a possibilidade de expansão, ele ter 10, 12 ou até mais elétrons, até 18 elétrons, né, na camada de valência. E isso é permitido. A gente fala que quando esse átomo ele expande seu octeto, né, que a gente fala de octeto expandido, apesar de ter, né, o mais correto seria a expansão da camada de valência, que seria o mais correto, né? Mas os dois termos são aceitáveis. O que acontece? Ele apresenta valência variável, ou seja, o que é valência variável? Eu falei para vocês que o hidrogênio é monovalente,
O nitrogênio é trivalente, porque ele faz 3 ligações, ele compartilha 3 dos seus elétrons para atingir o octeto, né? A mesma coisa aqui, ele é trivalente. Só que é variável porque ele pode ser trivalente ou pentavalente, como é esse caso aqui, né? E ele também pode formar, né, e se tornar hexavalente, porque o PCl5, na verdade, ele está na forma de um sal de ânions e cátions de PCl4 e PCl6, né? E que, quando a gente sublima, ele sublima na forma de um gás PCl5. Então, ou seja, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons, né, na camada de valência. Aqui eu tenho apenas 8 e aqui eu tenho 10. Então, ele apresenta valência variável, é um exemplo no caso do fósforo. E tem outros elementos, né? Um outro exemplo é quando a gente tem a camada reduzida. Antes disso, só gostaria de falar, quando um átomo excede o seu octeto, a gente chama ele, né, que ele tem a hipervalência, né? Um átomo com hipervalente. Outra questão, outro exemplo que a gente pode citar é quando eu tenho estruturas, que é o caso da família 13, né? O boro ele tem 5 elétrons na sua eletrosfera. E se eu fizer a distribuição dele, é um S2, 2S2, 2P1. Como a camada de valência dele é A2, ele tem 3 elétrons. Então, ele vai compartilhar os seus elétrons com flúor para formar o BF3. E o que vai acontecer? Eu poderia, para completar o octeto, é só vocês fazerem pela regra aquela que eu dei para a estrutura de Lewis. Né? Ele vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 elétrons de valência. Eu coloquei 6 para ligar os átomos, completei os octetos e acabou os elétrons. Teoricamente, a gente pode fazer que nem a gente fez no íon carboxilato. A gente pode pegar um par de elétrons e formar uma dupla. Só que aí a gente faz calcula a carga formal. Lembra que eu falei para vocês que flúor é um elemento muito eletronegativo e que ele assumir uma carga positiva é pouco provável? Bom, pode existir essa ressonância entre os dois, porque aqui é ressonância. Vocês viram que é um par de elétrons que está vindo para cá e esse par de elétrons retorna para cá. Né? Eu posso pegar e fazer dupla aqui, simples. Bom, enfim. Posso fazer dupla em qualquer uma das ligações, né? Só que aqui eu vou ter formação de cargas e aqui não. Então, se eu olhar essas duas estruturas, elas podem existir. Tá? Mas este aqui é a estrutura que mais contribui para a estabilidade. Essa estrutura aqui não. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Que quando a gente vai propor uma estrutura, a gente tem que pensar nas cargas formais, ver se é um elemento muito eletronegativo, e se ele assumir uma carga positiva, é pouco provável que essa estrutura contribua para a estabilização das estruturas ressonantes. Tranquilo? Bom, essa estrutura de boro, né, do BF3, ela pode completar o seu octeto. Por exemplo, o BF3, que vocês ainda não sabem, ele é um ácido de Lewis. Tá? O que quer dizer um ácido de Lewis? Ele pode receber um par de elétrons. E como ele recebe um par de elétrons? A partir de uma base de Lewis, como a amônia. A amônia pega esse par de elétrons do nitrogênio, que é não ligante, se liga ao boro, formando essa estrutura aqui. Esta ligação aqui, eu chamo ela de ligação covalente coordenada. Ah, professor, mas qual é a diferença? Olha só. Quando eu estava aqui, essa ligação é uma ligação covalente comum. Por quê? Porque um dos elétrons é do boro, o outro elétron do flúor. Então, cada um contribuiu com um elétron para formar a ligação, para formar o par de elétrons. Neste caso aqui, os 2 elétrons da ligação NB, né, nitrogênio-boro, foi
originada, né, a partir do par de elétrons não compartilhado do nitrogênio. Isso sim é uma ligação covalente coordenada. Tranquilo? Até então a gente estava simplesmente falando de ligações químicas. Quando eu falo de uma ligação que o par de elétrons vem de um átomo, é uma ligação covalente coordenada. Bom, a gente pode comparar essas ligações, porque o que acontece? Né? Eu tenho compartilhamento de elétrons, mas será que esse compartilhamento de elétrons numa ligação covalente, ela é igual? Ou seja, quando o hidrogênio compartilha um par de elétrons com outro hidrogênio, esse compartilhamento é igualitário? Seria a mesma coisa quando o hidrogênio compartilha um par de elétrons com cloro ou com flúor? E na ligação iônica, né? Quando eu tenho uma espécie que doa um elétron para outra, será que essa doação, né, ela é irreversível e ela é total? Né? Será que não existe nenhum tipo de atração? Né? É isso que a gente vai ver. Então, a gente vai comparar, né, as ligações iônicas e as ligações covalentes e ver se existe isso. Então, primeiramente, a ligação covalente, eu vou pegar o exemplo aqui do gás cloro. Aqui está a estrutura. O que acontece? Esse par de elétrons aqui está sendo compartilhado de forma igualitária entre dois átomos idênticos. Porque nenhum cloro vai... um dos átomos, por exemplo, esse aqui, ele não vai puxar esse par mais fortemente do que esse, porque ambos têm a mesma força de atração desse par, porque os núcleos são iguais, o raio é o mesmo, então o par de elétrons está exatamente no centro entre as duas espécies. Agora, quando eu estou me referindo a essa estrutura aqui, o par de elétrons é compartilhado de forma não igualitária. Por quê? Porque o hidrogênio ele é pouco eletronegativo e o cloro é altamente eletronegativo. Então eu posso dizer, separar essa estrutura, como essa daqui, né? Nos seus, imaginar que o par de elétrons fique com o hidrogênio e o par de elétrons fique com o cloro. Tá? Então, olha só, aqui nesse caso aqui, o par de elétrons ficou com cloro, ele, ó, 2, 4, 6, mais esses dois, 8. Ficou com uma carga negativa. Por quê? Vou voltar. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele recebe um elétron do hidrogênio, ele fica com 8. Fica com excesso de carga negativa. No caso do hidrogênio, ele tinha um elétron. Se ele doou esse elétron, ele ficou só com a carga positiva. Tá? A mesma coisa aqui, só que o contrário. Se esse par de elétrons vir para o hidrogênio, fica o par de elétrons, ele assume uma carga negativa e o cloro com uma carga positiva. Qual dessas estruturas contribui mais? Será que essa aqui ou essa daqui? Essa ligação aqui, existe diferença entre as duas? Não. Tanto essa quanto esta é igualzinha, porque os átomos são o mesmo. Então, eu acho que essa estrutura, a gente pode afirmar que essa estrutura, né, ela não contribui para a estabilização dessa daqui. Eu posso dizer que essa estrutura forma uma ligação 100% covalente. É o compartilhamento igualitário. Essa estrutura já não. Ela tem um caráter iônico. Ela existe mais nessa forma aqui, porque o cloro é mais eletronegativo. E a gente pode observar aqui, ó. Olha, vamos comparar o hidrogênio e o cloro. Tá? Então, aqui o hidrogênio na energia de ionização. Qual é a energia para eu tirar um elétron do hidrogênio? 1.310. E do cloro? 1.255. Bom, então a energia para retirar é basicamente a mesma. Agora vamos dizer a afinidade eletrônica. Tá? Então, ou seja, aqui é a energia para eu tirar o elétron do hidrogênio. Então, está aqui. Eu tirei o elétron. Eu preciso dar 1.310. Vamos pensar nesse daqui agora. A energia para eu tirar um elétron do cloro. 1.255. Ambos, né, é praticamente a mesma. Né?
a diferença é de 70 e poucos, né? 75 kJ por mol. Agora vamos olhar a afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando, ou absorvida, né? Quando eu dou um elétron para o hidrogênio. Quando eu dou o elétron para o hidrogênio, que ele assume uma carga negativa, ele vai me liberar 73 kJ de energia. Já o cloro, quando eu dou o elétron para ele, libera 349. Aqui é uma diferença muito grande. Então, eu posso dizer que o átomo de cloro tem uma alta afinidade eletrônica comparada ao hidrogênio. Então, ele tem a capacidade de estabilizar essa carga. Então, ele contribui, né, para a formação dessa ligação. Então, eu posso dizer que a ligação ClH existe um caráter iônico, né, que é esse aqui, que vai formar o cloreto e o H+, e que nesse caso não existe a contribuição iônica, porque ele é 100% covalente. E aí, então, um deles que vai contribuir é isso aqui que eu falei para vocês. Bom, isso que eu estou falando é para nós entrarmos na eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a capacidade, tá, de um átomo de atrair o par de elétrons de uma ligação. E a gente viu que o cloro, devido à sua alta afinidade eletrônica, tem a capacidade de atrair o par de elétrons para cá. Eu não vou dizer que ele é um cloreto nessa ligação, mas eu vou dizer que ele tem uma carga parcialmente negativa e que o hidrogênio tem uma carga parcialmente positiva. Tá? É diferente disso daqui, porque isso, se eu representar dessa forma, eu estou dizendo que essa ligação é totalmente iônica, e não é. São dois não metais e eles vão ter caráter de ligação covalente. Mas existe uma contribuição do caráter iônico, que é esse aqui. Então, diferente do NaCl, que é uma ligação iônica que forma esse sal, o Na é Na+, Cl-, né? Então, o sódio doa um elétron e o cloro recebe um elétron. Né? Nesse caso aqui, esse par de elétrons está voltado para o cloro, mas não está desligado do hidrogênio. Então, se ele está voltado para cá, ele fica com uma carga parcialmente. Então, esse símbolo é de parcialmente negativo. E esse aqui é o símbolo de parcialmente positivo. E eu posso dizer que essa ligação ela é polarizada, porque existe a formação de dipolos, um dipolo positivo e um dipolo negativo. Então, eu digo que ela é uma ligação covalente polar, porque existe diferença de eletronegatividade. Enquanto o gás cloro tem uma ligação covalente apolar. Por quê? Porque não existe a formação de dipolos e a gente viu que a contribuição do caráter iônico dessa ligação é nulo. Ela é 100% covalente. Né? Então, esta representação aqui eu mostro a direção da seta em direção à espécie mais eletronegativa, e esse risquinho indica que o sinal positivo está sobre o hidrogênio. Então, o que eu preciso que vocês gravem dessa explicação que eu dei? Primeiro, que toda ligação covalente pode ter um caráter iônico, sendo que quando eu tenho dois átomos iguais, esse caráter é nulo. Então, quando eu tenho átomos diferentes, a ligação é polar. Não importa quais são os átomos. Se é uma ligação de átomos diferentes, eles têm eletronegatividade diferente e eles vão ter caráter polar. Agora, se é um caráter fortemente polar, isso vai depender da eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade entre as espécies. Tá? Porque isso vai ter a formação de um dipolo, né, que é o Mi, que a gente representa, mais forte ou mais fraco. Atualmente, ao invés de nós utilizarmos esta seta que eu acabei de explicar para vocês, né, a IUPAC, que é Instituto Internacional de Química Pura e Aplicada, e que o livro Atkins, que é o que eu utilizo, já está usando a
a simbologia nova, eu mostro esta seta. É uma seta fechada, né? Não preenchida, que é em direção à carga positiva. Nós vamos usar qualquer uma das duas. Agora, vocês precisam diferenciar que esta daqui, ela é uma seta simples, com um sinal positivo sobre a espécie com carga parcialmente positiva, enquanto esse daqui é uma seta aberta, né, que ela tem esse formato em direção à carga positiva. Tranquilo? Então, ligação covalente entre duas espécies, né, iguais, covalente apolar. Duas espécies diferentes, covalente polar, porque sempre vai existir diferença de eletronegatividade. E aí, como é que a gente vai saber se essa diferença de eletronegatividade é significativa? Quando não existe, né? Quando não existe, por exemplo, dois átomos de hidrogênio ligado, um vai ter eletronegatividade 2,2, o outro 2,2. A diferença é 2,2 menos 2,2 é zero. Então não existe diferença. Então, se não existe diferença, é apolar. Agora, quando é que eu vou dizer que ela tem um caráter mais iônico ou menos iônico? Quando existe uma diferença e ela for maior do que 2 unidades. Por exemplo, o sódio e o cloro. 0,93 e 3,16. A diferença entre os dois é de 2,25. 2,23. Diferença entre os dois. 2,23. Então, é maior do que 2 unidades. É uma ligação iônica, porque é um metal e um não metal. Agora, quando é que é uma ligação covalente? Quando a diferença de unidade é menor do que 1,5. O flúor ligado a esse aqui. 3,44 menos 3,98, a diferença entre os dois é menor do que 1,5. Então, é covalente. Então, a separação de covalente para iônico vai ser justamente pela diferença de eletronegatividade, que, se for menor do que 1,5 unidade, a gente pode dizer que é covalente polar, porque existe diferença, ou maior do que 2 unidades quando é iônico. Tá, pessoal? E assim, se não houver diferença, ligação covalente apolar. E quando eu estou falando para nós encerrarmos, que a aula já vai ficar meio longa, né? Ligação iônica. Quando é que a gente vai dizer que ela tem um caráter covalente? Quando existe diferença na polarizabilidade. Por exemplo, aqui eu tenho um cátion e um ânion. Se esse ânion que recebeu o par de elétrons ele for bem gordo, bem grande, por exemplo, o iodo, né, que é um átomo que está mais abaixo, lá no quinto período da tabela periódica, ele é um átomo com um número atômico muito grande, então ele tem várias camadas. O que vai acontecer? Esses elétrons da eletrosfera estão num raio muito grande, então eles conseguem se deformar. Então, olha só, aqui estaria o átomo normal, né? E quando ele está próximo de uma carga positiva, essa eletrosfera vai formar isso aqui, ó. É uma distorção da nuvem eletrônica. Espécies que têm essa possibilidade de distorção são espécies polarizáveis. O flúor não é polarizável, porque ele é muito pequenininho. O iodo já é polarizável, porque ele é bem grande. Se nós estivermos falando lá da família 17. Tranquilo? E quem é que vai causar isso? Cátions polarizantes, que são espécies pequenas e de alta carga. Por exemplo, eu posso falar para vocês do magnésio. O magnésio é pequeno e tem carga mais 2. Diferente, por exemplo, do bário, que ele é grande, mas também tem carga mais 2. Então, quem é mais polarizado, o cátion mais polarizante é o magnésio, porque tem carga mais 2 e é pequeno, comparado ao bário, que é maior e carga mais 2 também. Tranquilo? A mesma coisa o sódio e o césio.
O sódio ele é mais polarizante, porque ele é menor e tem carga mais 1, comparado, né, com o césio, que é bem maior e também tem a mesma carga, tá bom? Então, isso eu preciso que fique claro para vocês. A diferença, então, quando eu tenho um cátion polarizante e um ânion polarizável, ou seja, sódio com iodo, por exemplo, esse caráter é de ligação covalente. Por quê? Porque eu tenho um ânion que vai poder formar uma distorção na sua nuvem e um cátion que vai favorecer essa distorção, o que vai mostrar que o par de elétrons, aquele par do elétron que foi doado, está quase entre os dois átomos, o que indicaria uma possível ligação covalente. Tranquilo? Então era isso por hoje.